Salve galera, beleza? Galera, para complementar aí a imagem, né, para ver se a gente compartilha um pouco mais do dia a dia, né, do pensamento de mercado e de uma forma, né, de gerenciar risco. Né? Acho que esses últimos dias de alta em que eu não operei por estar contra as minhas regras, né, gerou alguma conversa do tipo, a pessoa tem uma tendência no dia, a pessoa é obrigada a pegar a tendência, né, não pode deixar escapar e tal. Né? Eu tenho uma abordagem bem conservadora de trade, então eu vou aproveitar esse vídeo para estabelecer esse diálogo, né, um pouco mais explicativo sobre as imagens, né, no meu diário do Twitter e também compartilhar uma forma de pensar, né, o trade como um todo, né, não só pensar na estratégia em si, né, pensar na gestão de risco, pensar na vida de mercado. Então, a gente teve esse dia de baixa amplitude ontem, né, que estabeleceu uma região de ancoragem, um RDA, acima do patamar de preço, né, fez um doji no diário. Então, não foi uma continuidade compradora, né, apesar do fluxo. No day trade, deu para operar uma venda, né, eu estava no registro uma venda nessa falha e uma tentativa de venda nessa continuidade aqui, que acabou estopando no 0 a 0. Beleza? Hoje, o preço abre tentando fazer esse rompimento vendedor, né? Tem uma entrada de fluxo acionada aqui, só que acionou 9,24, 9,25 ali. E 5 minutos antes da notícia, eu não estava na tela, mas mesmo se eu tivesse, eu não teria pego. Então, assim, é uma entrada de fluxo, uma linda entrada, várias pessoas da comunidade pegaram, mas pela regra da notícia, eu evito ficar posicionado, né, numa possibilidade de volatilidade alta, como é uma notícia de alto impacto. Beleza, não estava na tela, né, cheguei na tela às 10 horas, já estava acontecendo esse rompimento vendedor. Acontecendo esse rompimento vendedor, eu tinha dois lugares para procurar uma tentativa de pullback e continuidade. Né? Essa região que confirma o rompimento, ou o RDA lá em cima. Então fiquei aguardando, né? Seria posições de baixo risco, né? Porque tinha essa expectativa, não. Fez um movimento de alta aqui. Faz o primeiro rompimento vendedor, faz o segundo. Rompe. Beleza, rompeu, expectativa. Pullback. Um pullback mais raso aqui. Um pullback um pouco mais profundo aqui. E continuidade. Era essa a expectativa do dia. Né? Não se materializou, o preço teve uma abertura que a gente brinca, é uma abertura crazy horse, né? Abriu a porteira e nunca mais voltou. Né? Foi o preço, agora está fazendo uma primeira lateralidade lá, mas já bem estendido na frequência do dia. Beleza? Linda operação aqui no início do dia, que andou 12 ou 13 do 2 minutos. Beleza, não pegamos. O preço faz esse deslocamento sem nenhum pullback na média, né? Sem nenhum tipo de operação protegida, né? Pelo ponto de referência. Então, situação complexa, né? Esses dias de tendência. Quem opera rompimentos, né? Quem vai com a tendência, né? Toma risco em rompimentos, consegue surfar um bom movimento, mas quem dá prioridade para pullback de baixo risco, né? Tem regras mais conservadoras de mercado, acaba tendo que ficar de fora. Isso gera algumas controvérsias, né? Porque assim, teve uma tendência. Como assim você não conseguiu pegar nada no day trade? Cara, não peguei, entende? Não peguei, não fazia sentido dentro do meu perfil. O risco, entende? E aí, se não tá dentro do meu perfil e não tá dentro das regras, não tem operação. Mas Fred, como que você vive de mercado se você não opera um dia igual hoje, que tem uma tendência de 2.000 pontos? Olha, eu não opero só day trade, eu opero day trade também, com uma parte do meu capital, é o principal foco, né, o que ocupa mais tempo, o que ocupa mais estudo, né, é o que oferece maior retorno em questão de alavancagem, retorno sobre capital. Então é uma parte day trade, outra parte swing trade. No swing trade eu prefiro uma conta em dólar, né? Porque eu não gosto do sistema de ajuste diário, aquela liquidação financeira todos os dias. Por quê? Porque depois eu vejo a minha posição no gráfico onde ela está no ajuste, não onde ela foi executada. Né? Isso me incomoda um pouquinho. Então eu acabo não fazendo swing trade índice no mercado local, né? Na B3. Eu faço via uma corretora gringa, eu faço via Active Trades, via MT4. Então aqui está a operação, né, de ontem, aquelas falhas, né, com alto volume. Deixa eu pegar o cursor. Aquela falha com alto volume que gerou a oportunidade do intraday. Gerou uma oportunidade aqui na compra do swing também. Ó. Fez um topo, aí fragmentei a entrada, né? Conta de swing é mais tranquilo fazer isso. Fragmentei a entrada, fiz duas entradas aqui no início. E aí no final do dia, como não desenvolveu, né, a tendência de alta, eu acabei vendendo mais duas posições. Então no momento eu tô com uma média, o meu médio, né, tá em 138.700 com 4 posições. E o primeiro alvo aqui em 2.600 pontos. Então, uma operação de risco retorno tranquila, né? Tinha a expectativa de um movimento de baixo, pelo menos na tentativa de formar o topo. Né? Agora, possivelmente eu protejo essa operação, existe a possibilidade dela vir aqui me zerar no dia, e não muda o fato, né, de que a gente está na mesma região do diário. Então pode vir aqui me estopar tranquilamente, né? Mas depois que eu zerar o risco aqui no primeiro alvo, né, eu já vou conseguir gerenciar melhor a operação. Então, o fato de ter, né, uma estratégia de swing trade, uma estratégia de ações e opções, uma estratégia, uma parte do patrimônio em renda fixa, né,
essas estruturas integradas, né, permite com que eu opere o intraday de uma forma bem mais tranquila, né? Por exemplo, agora, mesmo tomando recuo, a conta de swing está fazendo 9%. Né? Então, é uma estrutura bem tranquila de gerenciar. Né? Você consegue aumentar sua disciplina com base nisso. Né? Você não está aqui para se obrigar a operar em qualquer lugar. Você tem uma certa seletividade, né, em operar apenas operações que o risco faz algum sentido. Então, nesse caso, esperei um pullback aqui, né, não teve. Essa operação foi a melhor operação do dia. Então, quem pagou o risco da volatilidade se deu bem. Né, é uma escolha pessoal, mas linda operação. Beleza? Aí aqui, ó, no final do dia, já 1h da tarde, aciona mais 2 operações. É sobre isso que eu queria conversar. O preço já tinha dado, qual que é a amplitude do dia hoje? 2.000 pontos. Vamos lá ver no 2 minutos. O preço já tinha feito a abertura, deslocado já uns 1.800 pontos. E aqui, ó, ele aciona essas 2 entradas. Ó. Uma venda aqui e outra venda aqui. Essa aqui teria estopado essa daqui. E essa daqui teria pago. Beleza. Só que olha essa estrutura do dia. Teve essa venda protegida, né, pelo ponto de referência. Esse deslocamento sem pullback, então só acionamento de rompimento. Então quem opera rompimento nesse dia se deu bem, né, conseguiu fazer um dinheiro. Quem opera pullback espera regiões mais protegidas para fazer entrada, né, tem um perfil mais conservador. Nesse dia, apesar da tendência, não teve operações de baixo risco. Né? Por quê? Olha esses acionamentos, depois de um deslocamento de 1.800 pontos. Vamos ver no 15, que é no nosso tempo gráfico maior, como que essas entradas seriam. Olha isso. Se você fizer 1.000 entradas dessa, eu tenho certeza que você não vai fechar positivo. Porque deslocamento, faz uma lateralidade. A primeira reação compradora tende a ser um indicativo de lateralidade. De que olha, o mercado vai ficar lateral aqui. E mercado lateral não tem continuidade. Então ele falha a continuidade para os dois lados. Nesse caso aqui, ó, a percepção de risco extremamente alta para uma venda nessa região. Por mais que hoje tenha pago, já não valeria mais a pena a venda aqui. Né? Aqui tinha uma outra região possível de pullback. Aí um pullback um pouco mais profundo, né, um reteste da linha do fundo anterior aqui. Ofereceria uma posição, uma localização de trade mais protegida do que seria essa localização aqui. Mas se você for ver nos 2 minutos, você vai ver a mesma coisa, a origem de fluxo nessa região. Né? Seria uma excelente região para procurar uma venda, um acionamento de setup de venda, mas acionou aqui embaixo. A chance de isso aqui ser uma região de liquidez e vir ser estopado aqui era gigantesca. Né? Dado a estrutura do dia, dado o deslocamento do dia, não valia o risco, não teve operação, 0 trade no intraday. Como tem disciplina, claro, aceita que você vai operar só operações de baixo risco, só operações de alta probabilidade. E se quiser alvos longos, né, tenha outras estruturas, tenha outras estratégias no portfólio, porque isso vai reduzir demais a pressão de procurar trade, de ter que operar, de se obrigar, né, a clicar, quando o risco não está a seu favor, quando a sua posição ficaria extremamente vulnerável no mercado. Então eu tenho um pensamento mais conservador, né, convivo com traders ali da comunidade do fluxo, que são mais agressivos, né, que tem um perfil do tipo, olha, teve a tendência, cara, não importa o preço, só vai com a tendência e tal. Né? Eu acho que eles mandam muito bem nisso. Né? Pô, tem operador que consegue identificar o fluxo do dia e vai com o fluxo do dia e, cara, excelente. Agora, se você tem uma abordagem de se expor menos, de priorizar, né, o retorno pela exposição, né, se expor menos, focar no retorno, focar em alta probabilidade, não vale a pena tomar risco em qualquer lugar. Né? Você define onde você toma risco e aí toma risco de acordo com o tempo gráfico. No tempo gráfico de intraday, não teve como tomar risco. Né? No tempo gráfico de swing, esse movimento de preço, né, dessa tentativa de formação do topo, permitiu montar uma excelente operação, pagando aí 10% em um dia. Então, são essas estruturas, são esse modo operante, né, de pensamento, não de setup. Não, o setup é uma questão mais secundária. Né? Agora, o pensamento, a forma de gerir capital, o foco em rentabilizar sem ir buscar, né, controlar o seu risco, é o que difere um trader que está no início ali, né, de um trader já um pouco mais maduro, já com o pensamento de um negócio, né, o mercado como uma empresa, não como uma brincadeira, um jogo rentável. Então, acho que espero que esses vídeos, esse tipo de fechamento contribua, né, para a compreensão, né, e melhore, né, também a minha capacidade de explicar ali, né, meu pensamento sobre o desenvolvimento do mercado. Beleza? Então, hoje a gente tem a validação da rejeição dessa região, né, o que faz essa região de rompimento e RDA anterior ser extremamente relevante, possivelmente ofereça alguma oportunidade de mercado pelos próximos dias por ali. Então, não tem o que fazer, a hora que o mercado apresentar uma oportunidade de baixo risco, a gente vai estar lá, a gente vai clicar, mas enquanto ele não fizer, a gente só vai pegar o café e acompanhar o fluxo. Fechou? Vamos nessa!